Os funcionários pedem demissão da empresa ou pedem demissão do líder? Essa é uma pergunta que gera muito debate nas organizações. Muitos empresários acreditam que o problema é a falta de comprometimento ou de engajamento dos colaboradores. Mas na prática, o que pode estar por trás de um clima ruim ou até a saída de bons profissionais é uma liderança insegura, despreparada e instável emocionalmente. Porque liderar não é só saber processos e cobrar resultados. Liderar exige maturidade, equilíbrio e inteligência emocional. E é justamente esse o tema do nosso assunto de hoje, inteligência emocional na liderança. Seja muito bem-vinda ao JF Talks, Liderança, Pessoas e Resultados, um podcast da JF Cursos Online. E se você não me conhece, meu nome é Juliane Ferreira, sou consultora organizacional, especialista em gestão de pessoas. E para bater esse papo, eu tenho aqui comigo hoje Maiara Egídio, psicóloga, supervisora de RH da usina Enersugar. Seja bem-vinda, Maiara. Muito obrigada, Ju. É um prazer estar com você, com vocês aqui hoje. É uma honra poder ter sido considerada para falar de um tema tão sensível e tão importante dentro das organizações. Ai, que bacana. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo incrível e que vai agregar muito aí para quem ocupa cargos de liderança, né? Mas eu vou abrir antes da gente começar para você se apresentar, contar um pouquinho da sua trajetória profissional. Bom, eu sou psicóloga clínica de formação. No início da minha carreira atuei na clínica infantil, hospital psiquiátrico, hospital geral. E aos meus 24 anos, cerca de 15 anos já se passaram, eu estou atuando desde então na organizacional. Foi quando eu tive minha primeira oportunidade em recursos humanos. De lá para cá, eu venho assumindo cargos de liderança, à frente de recursos humanos, atuando nos subsistemas de recrutamento e seleção, treinamentos, cargos e salários. Agora, mais diretamente com saúde mental também, né? Que é um tópico que a gente está muito focado nesse momento. Graças a Deus, esse tópico está em pauta, né? Em pauta e está ocupando um lugar digno dentro das organizações e das empresas. E hoje eu posso dizer que não só nesse momento, mas na empresa onde eu estou hoje, eu consigo tratar disso desde o momento que eu pisei os meus pés lá. Então, eu acredito que é um sonho de RH realizado. Sim, é o sonho de todo RH, né? Porque passou da hora desse assunto ser digno da importância e ter o espaço que ele merece dentro das organizações, exatamente, né? E agora a NR1, que inclusive foi o tema do nosso segundo episódio, traz essa força para a gente poder realmente falar sobre isso, né? Exatamente. Mas então vamos lá, para a gente começar, já vamos começar com uma pergunta para trazer aí, né, uma indagação profunda nas pessoas. Na sua experiência, qual o peso da liderança nas demissões? Ou seja, funcionário pede demissão da empresa ou pede demissão do líder? Olha, pelo que eu vejo acontecer, na maioria das vezes, a liderança tem grande influência. É claro que tem muitos motivos que levam, mas na grande maioria das vezes, a liderança, o estilo da liderança impacta diretamente nessa decisão. Por vezes, por mais que a pessoa tenha um salário competitivo, por mais que o salário dela esteja adequado ao cargo e à cultura da empresa e às tarefas que ela realiza dentro da empresa, se ela não tem uma liderança efetivamente humana, adequada, e que acolha as dores e as necessidades, e ela não estiver feliz, ela pede demissão, muitas vezes até por um trabalho para ganhar um salário menor, por acreditar que essa outra empresa ofereça um clima e um ambiente de trabalho mais adequado. Eu já vi bastante isso também. A pessoa sai para ganhar menos, valorizando mais o clima e a sua saúde mental, né? Exatamente. Isso ocorre bastante no dia a dia das empresas. Porque a demissão, ela não ocorre ali, no momento em que a pessoa procura, né, o setor de recursos humanos ou o líder para pedir o seu desligamento. A pessoa, ela vem se desligando emocionalmente muito tempo antes da organização. Ela vem suportando, amargando uma decisão por muito tempo, até chegar a tomar a decisão. Por vezes, ela já está até num estado, num nível emocional mais adoecido, mais fragilizado. Então, muitas vezes, é até no desespero mesmo, de tomar uma decisão
sem ao menos saber se de fato essa empresa para onde ela está indo, de fato é melhor, de fato vai trazer o que ela busca, o que ela procura. Às vezes não tem nem essa segurança, mas o desconforto emocional é tanto que a pessoa se arrisca, né? Exatamente. Porque qualquer coisa é melhor do que aquilo que ela está vivenciando. E hoje em dia, esse assunto tem ganhado pauta, né? Graças a Deus, muito tem se falado sobre inteligência emocional, mas muitas vezes de uma maneira superficial. Você pode compartilhar com a gente, Mayara, o que é inteligência emocional na prática? De fato, eu vejo que o tema está na boca do povo, vamos dizer assim, está na mente, está nos diálogos, nos discursos. Falar é importante, mas existe quase que um discurso no inconsciente coletivo, eu diria, que as pessoas trazem isso de um lado mais racional da coisa. E pessoas trazem esse contexto de inteligência emocional como se isso fosse algo de controle, né? Não tem como eu falar de inteligência emocional sem falar das emoções. E as emoções, na existência humana, elas são incontroláveis. E o que eu escuto falar nos dias de hoje, inclusive, sempre ouvi, mas hoje está muito presente ainda, são líderes, são pessoas dizendo assim, por exemplo, eu não trago os meus problemas pessoais para o trabalho, eu controlo muito bem as minhas emoções, você não vai me ver chorando no trabalho, por exemplo, como se o chorar fosse algo extremamente negativo. Sim. Ou pior, no caso do líder, quando ele evita acessar a emoção ou perguntar para o seu colaborador quando ele percebe que algo não está bem, e ele evita perguntar o porquê com receio do que ele vai ouvir. Com medo de tocar, e ao tocar na emoção do outro, ele tem medo daquilo aumentar e piorar, né? Então existe uma confusão muito grande ainda relacionada ao que de fato é a inteligência emocional. Tem uma historinha de Buda, né, da literatura budista, que eu sempre utilizo quando eu vou falar sobre esse tema, que Buda estava num contexto com uma pessoa, e essa pessoa, né, quem conhece um pouquinho da história de Buda sabe a pessoa que ele é em equilíbrio, em inteligência emocional, né, a pessoa de outro mundo, né, eu diria. E essa pessoa a todo momento insultava e provocava com o objetivo de tirar dele alguma reação negativa. E ao não conseguir, essa pessoa questiona, mas por que você não responde e não reage? E Buda responde com outra pergunta. Se alguém te dá um presente, esse presente, e você não aceita esse presente pertence a quem? E esse homem responde, pertence a quem entregou. Quem estava tentando dar esse presente. Ele falou, da mesma maneira, os seus insultos. Eu não os aceito, então eles pertencem apenas a você. Isso resume o que é inteligência emocional. A todo momento, a vida, as pessoas estão nos oferecendo coisas e nós estamos sendo atravessados por situações da vida que nós não temos o controle. E a vida não nos pergunta se nós estamos preparados para viver ou lidar com aquelas situações. Apenas acontece. E se nós reagirmos de forma negativa, reativa a tudo que nos acontece, as situações externas nos tornam pesadas, né? Nós somos prisioneiros deles, né? Então a gente precisa tomar o nosso lugar de decisão e de fala frente às emoções, para que a gente não as imponha nas pessoas, para que a gente não também as projete nas pessoas. Meu Deus, que aula! Maravilhoso, que explicação assim, didática e ao mesmo tempo profunda, muito impactante. E inteligência emocional é isso, né? Não é ser gentil, não é ser bonzinho, é você sustentar o comportamento, mesmo quando a sua emoção grita para você agir ao contrário, né? Do que você sabe que é o ideal. Porque as nossas reações de hoje, muitas vezes, tocam raízes profundas, nossas reações emocionais. E essas raízes, eu ouso dizer até que na maioria das vezes resbalam lá na infância.
E por isso que é tão difícil eu entender o porquê que o outro me aciona, me desperta esses gatilhos, o porquê que eu me desestabilizo com aquela situação ou com aquela pessoa. Porque vem de muito lá de trás, né, Maiara? Então é algo muito complexo e a gente tem, com essa sua explicação, trazer de uma forma clara e didática. Porque se a gente for levar para o racional, tá errado, né? Porque até o termo é meio contraditório, inteligência emocional, porque as nossas emoções não são inteligentes, né? Então até esse termo, se a gente for parar para pensar, é contraditório, né? Mas e quando você observa líderes no dia a dia, Maiara, qual o erro emocional mais comum que eles cometem ao gerir a sua equipe? O principal que eu vejo acontecer é confundir autoridade com controle. Autoridade, ele envolve você ter relacionamento, relação, acolhimento, escuta, e a partir disso você influenciar as pessoas. Perfeito. E elas estarem junto com você para executar as tarefas e entregar resultados. O controle, eu inibo a criatividade das pessoas, eu estou certo a todo momento, eu não escuto ideias, eu não participo as pessoas nas decisões, e isso não gera engajamento. Só gera medo, gera silêncio e gera falta de resultados. Com certeza. E essa necessidade de controle, eu acho que ela casa muito com o que você trouxe na sua explicação sobre inteligência emocional. Essa dificuldade que os líderes ainda têm de se mostrar vulneráveis, né? E de também acolher a vulnerabilidade dos seus liderados ali, gente. A gente tem que se mostrar vulnerável para que a gente possa ter capacidade nesse acolhimento da vulnerabilidade do outro, né? Isso é muito complexo. Então, a gente tem que ter consciência. Muitas vezes pode ser que a gente perca esse controle, porque somos humanos. Sim. E vamos falhar. Agora, o que diferencia o líder é ele ter a consciência de que ele perdeu o controle, de que ele se exaltou naquele momento, se redimir, se mostrar vulnerável, ter essa humildade, né? Porque vamos falhar no caminho, nessa trajetória, e isso é natural. Né? Agora, a maior falha, do meu ponto de vista, é quando o líder nem sequer percebe o impacto que essas falhas, essa conduta dele tem sobre o outro. Tem sobre o outro. Na maioria das vezes, isso nem é intencional, né? Sim. Acontece de forma inconsciente e demonstrar a fragilidade, igual você está falando, é muito importante. Mas os líderes também confundem muitas vezes isso com o demonstrar fragilidade com demonstrar incompetência. Ou fraqueza, né? Ou fraqueza, exatamente. Então, ao tentar ficar no autocontrole, a agressividade vem, a raiva vem, e isso é projetado no outro. Então, eu estou com raiva de mim, porque eu não estou me permitindo, mas eu coloco isso no outro, e ao colocar no outro, eu me perco nisso tudo. Então, isso não dá abertura, não acolhe. E tem muitas pessoas, muitos líderes, que têm uma crença de que ele não pode deixar de ser a pessoa forte. Uhum. Tem que ser forte o tempo todo. Precisa ser forte o tempo todo e até para sustentar ali, muitas vezes sustentar uma imagem e muitas vezes para por um lado até positivo, uma intenção positiva de não de entender que o problema do outro é sempre mais importante, que ele tem que estar forte o tempo todo para ele poder suportar isso. Né? E não. Aconteceu, houve um líder, né, de um cargo mais elevado na hierarquia ali, ele teve uma questão de relacionamento importante e ele buscou um acolhimento e na hora desse acolhimento comigo ele falou assim, tá, mas quem cuida de quem cuida? Sim. Isso acaba ficando, né, ali nas organizações. Quem cuida de quem cuida. De lado. Mas eu até me questionei assim, será que nós estamos cuidando devidamente, nós enquanto empresa? Mas, na verdade, não é a empresa que efetivamente precisa fazer esse papel. O líder, ele precisa ter maturidade emocional o bastante para conhecer os caminhos, se conhecer o suficiente e colocar na prática esse autocuidado. Sim. A empresa pode dar as ferramentas, o RH pode auxiliar nisso, pode acolher, pode ajudar a encaminhar,
Mas ele precisa fazer a maior parte. Então, Precisa querer também, precisa né? Porque querer. muitas vezes a empresa vem com o suporte, mas como essa busca do autoconhecimento não é simples e não é fácil, Não a é gente fácil. sabe bem, É. aí o líder não quer, né? Ele não quer se abrir. Quantas pessoas não fazem terapia durante muitos anos, mas vão para terapia armado, vão nas máscaras sociais e assim, aquilo não surte efeito, Não né? A pessoa surte. tem que querer. E eu concordo que assim, a pessoa ela tem que fazer a parte dela. A partir do momento que você assumir um posto de liderança, você tem que correr atrás, porque você vai lidar com gente e é um desafio, não é algo simples. Mas eu também vejo na prática, até tem um exemplo familiar, que eu fiquei sabendo recentemente, eu nem sabia. Uma prima minha tomou. Subiu, né? Teve uma promoção interna ali na empresa que ela ocupa, não vou citar o nome, lógico, por questões éticas, e passou para ser a supervisora de loja. Mas, gente, é uma rede muito grande, nacional. E eu falei, o que você teve de treinamento? Ela, nada. Ela tem 20 e poucos anos. E ela não tem essa trajetória, né, dela ter buscado, dela estar profissionalmente capacitada. Não é o caso, porque podia ser, a empresa já viu, não, mas ela já tem, né, tem várias formações, né, tem um autoconhecimento, tem as competências, mas não, ela falou, fez uma provinha interna, passei e tomei posse e automaticamente me transferiram de loja, porque acreditavam que na loja que eu tinha, eu não estava, eu não ia ter autoridade com a equipe, porque eram meus colegas de trabalho. Fui para uma loja super longe da minha casa e não tive treinamento nenhum. Estou pensando, inclusive, em sair da empresa, porque eu não estou conseguindo lidar com os desafios. Olha só. Então, tem a responsabilidade da empresa, né? Que a gente tem que falar sobre isso, porque se isso é negligenciado numa grande rede, numa rede de grande porte nacional, o que acontece nas pequenas organizações? Então, passou da hora das empresas assumirem a responsabilidade ao nomear alguém para cargo de liderança. Né? Porque isso vai impactar outras pessoas, né? Maiara, quando você, na sua opinião, né, como psicóloga e RH, quais são os sinais de que um líder não tem inteligência emocional desenvolvida? Bom, quando eu vejo que ele é o dono da razão sempre, que ele não tem escuta, os colaboradores começam a ficar calados quando estão em uma reunião, por exemplo, ninguém se posiciona, ninguém dá opinião, ninguém não dá ideias, sentem medo, ele reage com grosserias, por exemplo. A ansiedade fica à flor da pele e é algo que a gente percebe que não é tratado, não é adequado, não é olhado por ele. Muitas vezes ele faz ameaças. Grave, né? Trata situações de conflito com agressividade, com conflito, com mais conflito, né? Dificuldade de dar feedback. Então, tudo isso diz respeito à imaturidade emocional desse líder, né? E líderes despreparados, eles criam ambientes inseguros. E ninguém tem alta performance em um ambiente inseguro. E é aí onde eu vejo muitos empresários dando murro na ponta de faca, querendo que os colaboradores performem em alta performance, entreguem resultados extraordinários em um ambiente seguro, gente. Se a gente está em um ambiente inseguro, quem está falando ali é um estado de sobrevivência. Né? Se a gente está sob um estado de sobrevivência constantemente ativo, como que a gente vai entregar resultado extraordinário? Não vai. E é uma utopia, né? interessante isso que você está falando, que muitas vezes aparece para a empresa como falta de comprometimento das pessoas. É onde a gente começou, né, a falar. Os empresários falam que as pessoas não estão comprometidas e atribuem essa a causa, né, do problema, mas... É muito mais profundo que isso. Como diz o ditado popular, o buraco é muito mais embaixo. Muito mais embaixo. Né? E quando um líder não tem esse preparo emocional, quais são os impactos mais comuns na equipe como um todo? Bom, impacta primeiro diretamente no clima, no ambiente. O ambiente fica pesado, os conflitos ficam mais à flor da pele, acontecem com mais frequência. Se a liderança não faz esse papel de equilíbrio, as pessoas tendem a se identificarem com esse tipo de comportamento. Não porque isso é um ideal para elas, mas porque o ambiente nos influencia a todo momento. Sim. E se o líder não tem essa base
para nos suportar, para suportar a equipe se perde também, né? E é até engraçado, porque eu vejo muitas vezes pessoas subordinadas que são a base, o apoio e a sustentação para um líder que é imaturo emocionalmente. Então, ele tem a inteligência emocional e ele suporta esse líder Pra que não lidar com tem. aquele líder, né? Exatamente. Então, ele desenvolve isso para lidar com esse perfil mais difícil, mais agressivo. Então, ele desenvolve essa inteligência emocional. Ou ele já a tem, né? Então, ele lida com isso, porque isso não o atinge diretamente. Mas é claro que, com o tempo, de alguma maneira, vai E no todo, minar. o impacto é alto, né? A gente pode trazer também para as pessoas a questão do absenteísmo, né? Porque em um ambiente com um clima ruim, com uma liderança tóxica, com certeza o absenteísmo, as faltas vão ser altas, né? Rotatividade de colaboradores. E o clima, como você trouxe, ele impacta em tudo. Ele impacta nisso que a gente trouxe e na produtividade. Então, o empresário é aquele preocupado, né? Com o resultado, com a produtividade. Então, por isso que é tão importante a gente falar sobre esse assunto, porque isso impacta diretamente, justamente no resultado. E uma coisa que eu acho que também passou da hora, e graças a Deus vem a NR1 para trazer aí a liderança como, sim, um fator de risco psicossocial que tem que ser avaliado, né? Porque pode ser um fator grave de risco psicossocial no ambiente de trabalho, né, Mayara? Principalmente um fator de risco psicossocial, porque é ele que dá o tom do clima, é ele que dá o tom do ambiente psicológico, né? E se ele faz isso, se ele tem essa influência, ele tem influência diretamente no que são os riscos psicossociais, né? Pode ser um líder que assedia os colaboradores, falta com respeito, é agressivo ou pressiona demais. A pressão excessiva também por metas excessivas também é um risco. Então, quem faz esses papéis todos, né, que provoca essas possibilidades de risco é o líder direto. Né? Às vezes nem faz parte da cultura da empresa, mas em determinado setor, determinado líder faz esse tipo de situação, tem esse tipo de atitude. Então, isso pode aparecer como risco, sim. Então, quando a gente vai realizar a pesquisa, né, no ambiente, né, você também realiza esse trabalho, quando você vai fazer esse levantamento de riscos, você pode até perceber que tem setores que aparecem e setores que não aparecem, porque é o líder que está lá, né? Então, e daí dá para a organização trabalhar com mais assertividade com esse líder, né? Treinar, investir, dar as ferramentas e, caso a pessoa não se adeque, daí ir para um futuro desligamento, né? Exato. Porque é o que você trouxe. Metas, pressão, sempre vai existir, né? Toda organização busca resultado e quer o resultado. Sim. O que eu acredito que é o impacto, a forma como líder lida com isso no seu dia a dia, né? Porque tem a meta, mas se o líder sabe fazer o gerenciamento de uma forma saudável, aquilo não impacta negativamente o quadro, né? Agora, quando o líder não tem essa estabilidade, não tem essa inteligência emocional, é aí que passam a ocorrer os maiores problemas, né, Mayara? E na sua opinião, um líder emocionalmente despreparado, ele pode adoecer uma equipe inteira? Ele pode. Eu acho que aí seria um depende. Porque tem a participação das pessoas também nesse processo, né? Sempre uma relação dual. Então, ele pode, sim, adoecer. E tem pessoas que, ao perceber que aquele ambiente não faz sentido para elas saem daquele ambiente, elas abandonam aquele ambiente. Principalmente as que são mais saudáveis, né? As que têm a... Não consegue se manter, né? Exatamente. Então, por isso, igual você comentou, o absenteísmo. Então, 100% é muita coisa a gente falar, mas sim, ele tem esse poder de desmotivar as pessoas. Ele não tem o poder de motivar, mas de desmotivar ele tem. Eu digo isso. Esse é o paradoxo, né? Motivar, a motivação ele é intrínseca, então ele consegue dar meios para que a pessoa se automotive. Agora, desmotivar, ele consegue com maestria às vezes, né? Exatamente. Então, sim, ele é capaz disso. A gente, eu já
eu tenho relatos que eu ouvi ao longo desses 15 anos aí, de pessoas falarem, eu não tenho mais vontade de trabalhar, eu acordo, eu não consigo dormir, quando eu durmo eu acordo já cansada, esgotada, que eu não quero vir trabalhar, eu venho porque eu preciso do dinheiro, por conta dessa relação. E a pessoa, meio a essa fragilidade, muitas vezes não consegue sair disso, não consegue tomar ação e não consegue trabalhar, não consegue produzir. O medo trava para que ela, por exemplo, decida pelo desligamento e vá, né? Porque a pessoa às vezes está tão desgastada emocionalmente que o medo paralisa, só que ela também não produz, né? O presenteísmo é um altíssimo custo para as empresas e não se vê, né? E é o mais comum, é o que mais a gente tem A pessoa está ali, mas não está. Não está. Né? Entrega ali metade do que ela poderia estar entregando. Um colaborador emocionalmente, né, desestabilizado, ele entrega 35% a menos do que um colaborador que está saudável emocionalmente, num ambiente saudável e equilibrado, né? E na sua opinião, Mayara, qual é o papel do líder? Muito tem se falado sobre ambiência, construção de ambiente saudável, até em face à NR1 aí, que vem sendo introduzida como uma lei, né, obrigatória aí para todas as empresas. E qual que é o papel do líder nessa construção desse ambiente saudável? Bom, como eu disse no início, é ele que dá o tom desse clima e ele colabora e influencia diretamente. Só que para que ele possa fazer isso e colocar isso na ação, ele precisa, em primeiro lugar, fazer isso com ele mesmo. Ele precisa ter a consciência de que ele precisa cuidar, se fortalecer emocionalmente. Primeiro, aceitar que ele precisa fazer isso, né? Fazer terapia. Sim. Muitos líderes, quando eu falo faz terapia, eles falam, mas o que é isso? Eu não preciso disso, eu ouço muito, mas eu não preciso, eu tô bem, Mayara, não tô nesse nível. Eu falo, mas que nível é esse? Ainda tem um tabu, né? Existe um tabu, e não, mas eu não sou doido, eu não tô louco, né? Eu escuto também isso, gente. E eu falo assim, terapia é pra todo mundo. Principalmente para quem ocupa cargo de liderança. E isso vem do alto escalão. Isso é uma cultura que tem que ser introduzida desde o alto escalão. Porque muitas vezes, é lógico, você trouxe, às vezes um líder de um determinado setor aparece como o problema. Mas muitas vezes isso é enraizado na cultura da organização porque vem de cima para baixo, né? Eu costumo falar, escada a gente não começa lavando de baixo, não, né? Então o alto escalão tem que vir introduzindo, quebrando esses paradigmas, esses dogmas e normalizando isso dentro da organização para que os líderes também se sintam confortáveis, né? Cultura vem de dono. Cultura vem de dono, se não for assim, excelente. não funciona. E daí eu já ouvi vários empresários, diretores, né, mandando o líder buscar autoconhecimento para terapia. Mas eles não segue aí, ó, segue o que está escrito ali na parede, os nossos valores são aqueles ali. Então, você, daqui para baixo, faz. Mas eles são, às vezes, os primeiros a não seguir. Exato. E é muito complexo isso que você trouxe. Primeiramente, então, eu tenho que olhar para mim, né? Porque muitas vezes o problema não é o outro, não é a equipe, é o próprio líder. É ele com ele mesmo. Tem uma frase de um livro de Napoleão Hill, que eu gosto muito, mas eu não vou lembrar o nome do livro agora, que é: para eu conseguir atravessar os mares turbulentos das relações humanas, primeiro eu preciso conseguir navegar nos meus rios interiores, né? Então, enquanto eu não conseguir navegar com tranquilidade internamente, o outro vai me desestabilizar. Até porque eu projeto no outro a minha sombra, aquilo que eu não aceito em mim, os meus traumas, as minhas cicatrizes, e tudo de uma maneira inconsciente, sem perceber. Quantas vezes eu pergunto, às vezes, para a direção, sabe? Para pessoas que ocupam o alto escalão, mas o porquê que essa pessoa te desestabiliza? As pessoas não sabem. Não sabem a resposta, não sabem nomear sequer a emoção que aquela pessoa desperta ali nele. O quanto é complexo isso, né? Complexo. Eu costumo dizer que o que eu vejo no outro, o que eu aponto no outro, eu aponto 2 vezes em mim. Então, o que eu projeto eu projeto as minhas questões no outro eu me perco
E aquilo não Excelente. volta para mim em termos de consciência, né? Muitas vezes. Porque o problema é o outro, não sou Não eu. sou eu, então eu não tomo essa responsabilidade para mim. E se eu não tenho uma ajuda profissional externa que me ajude a me olhar de fora, de que maneira eu vou fazer isso sozinho? Nenhum psicólogo é capaz de fazer isso Sim, sozinho, sim. né? Até o Então, psicólogo precisa exatamente, desse necessário, é suporte externo. necessário, totalmente. E eu adoro isso que você trouxe, né, de Lacan, né? A teoria dos espelhos, tudo que eu vejo no outro, que me incomoda, que me desestabiliza antes de estar no outro, está em mim. É, E é algo que eu preciso resolver aqui internamente. E isso é difícil, é hein? difícil. É difícil, porque falar é fácil, mas no dia a Nossa, dia, na teoria, quando o outro te desperta aquela ira, te desestabiliza, que você quer dar aquele chacoalhão, você saber que aquilo tá mal resolvido internamente. É uma autorresponsabilidade muito profunda, né? é, E pode ser desenvolvida a inteligência emocional, ou é algo assim que a pessoa, né, nasce, é igual liderança, né? Tem pessoas que nascem com mais facilidade na comunicação, no relacionamento interpessoal, e por isso, durante muito tempo, teve a crença que liderar era algo inato, né? Ou você nascia líder, ou você não ou ia ser não. líder. Mas a liderança pode ser desenvolvida desde que a pessoa queira. E a inteligência emocional? Ela é totalmente desenvolvida. Quando nós nascemos pura emoção, né? Nós somos Uhum. pura emoção e nós vamos nos amadurecendo conforme a gente vai fazendo contato com essas relações que nos são colocadas desde a infância até a nossa morte, na verdade, Sim. né? Então, ela é totalmente desenvolvida. É claro que tem N situações pelas quais as pessoas passam, traumas, questões graves, que acabam impactando aí, né? é, nessa questão do desenvolvimento. Sim, isso impacta. Por isso é um trabalho duro. É um Uhum. trabalho duro, não é tarefa fácil. Então, se você está num cargo de liderança, eu sempre digo que o líder escolheu estar ali. E se você escolheu ser líder, significa que você está ciente de que você precisa fazer a diferença. Onde? Em você e na vida das pessoas. E se Sim. você está disponível a isso, você precisa investir em você, precisa procurar ajuda, porque sozinho. Tem um ditado que diz, né? Como que é o ditado Casa de ferreiro, espeto de Não, pau. Mais ou menos isso. o O tanto de ditado. casa não faz milagre. Não, é do passarinho. Vixe, do passarinho eu não O conheço. passarinho não faz verão, alguma coisa assim. Ah, o passarinho, uma andorinha sozinha não Mandarinha faz sozinho não verão. faz verão. É, É isso que eu queria. é. Mas é isso aí. E eu acho assim, em termos práticos, para a gente até levar para o líder no dia a dia, é a autorresponsabilização, né, Mayara? É assim, É. quando uma situação ou alguém te desestabiliza, só o ato, no meu ponto de vista, de você nomear a emoção que você está sentindo já é um exercício de inteligência emocional, né? Porque nós temos até essa dificuldade. O que precisa? Um letramento emocional, né? Quando eu comecei a terapia lá atrás, 9 anos atrás, eu ia na terapia psicológica. Mas o que você sentiu com essa situação? A gente não sabe. A gente não Sabe? sabe dar o nome, né? Porque falta isso, né? Na base, na estrutura, nas escolas, não tem. Então, só esse letramento emocional que o líder pode fazer, ele com ele mesmo, que emoção que eu estou sentindo agora? Já é um exercício. E a autorresponsabilização, né? É. O porquê que essa situação ou essa pessoa me desestabilizou. Porque é muito fácil colocar o outro. É. Você me deixa com raiva, você me deixou louco, né? Mas o porquê? E adequar essa pergunta, porque eu permiti que ele fizesse isso comigo. Sim, excelente. Porque aí eu trago a responsabilidade para mim. É. Não Porque fica eu no permiti outro. que o outro tirou a minha paz. E o nosso cérebro, ele anseia por resposta. Então, só da gente fazer esse movimento, levar essas indagações, isso já vai trazer reflexão. Sim. Né? Já pode vir através, né, de algumas intuições, de algumas memórias, mas já vai me trazer aí uma espécie de autoconhecimento. De De reflexão, sim. né? Sim. E quais são as habilidades, no seu ponto de vista, emocionais mais importantes para um líder desenvolver? Principalmente a autoconsciência. Fazer esse processo de reflexão sempre, a todo momento. O nosso cérebro, ele é
preguiçoso para isso. Essa que é a verdade. Então, a todo momento, sem cessar, a gente estar sob uma escuta, sob uma vigília sobre os nossos pensamentos, nossas ações, atitudes. Não que a gente tenha que buscar isso no outro, tá? Porque isso também vamos dizer assim, inadequado. Não tá lá fora, tá dentro. Então, por isso que a gente sempre precisa de uma ajuda externa. Então, sempre buscar dentro e sempre estar sobre vigília, sobre reflexão do que você está fazendo no aqui e agora. Não deixar passar. Porque a gente é bombardeado por milhares de pensamentos, né? Por minuto aí. E dificilmente a gente para observar esses pensamentos. E nós não somos. Eu acho que pegando um gancho aqui, que é importante, é o medo também, né? Da gente nomear as nossas emoções, é de se confundir. Então, eu sou essa pessoa invejosa, raivosa, né? Não, nós não somos as nossas emoções, da mesma forma que nós não somos os nossos pensamentos. Então, eu preciso ter esse estado de autorreflexão, né? De estado de presença, fazer essa observação dos meus pensamentos, porque se eu não faço isso, o pensamento ele vai gerar uma emoção. Essa emoção vai impactar num comportamento, numa ação, E isso vira um ciclo vicioso. Há muito tempo atrás, eu participei de um workshop de inteligência emocional. A gente ficou o final de semana inteira no hotel só falando sobre isso. E eu tinha muito pouco autoconhecimento, muito pouca bagagem aí sobre o assunto. E eu fui achando que eu era uma pessoa extremamente positiva. Pisciana, né, gente? Nossa, super positiva, imagina. Pensa num choque de realidade ao me ver como uma pessoa extremamente negativa. Chega ao ponto, assim, de quase um adoecimento mesmo. Eu me vi muito negativa ali. Todos os pensamentos que eu vi em todas essas situações eram muito negativos. E daí, o palestrante trouxe um exercício pra gente fazer, que eu vou compartilhar, porque eu uso e eu acho muito interessante. É baseado, né, lá no behaviorismo não tradicional, né, de Skinner lá. Mas pra mim resolveu, gente. Então, assim, a dinâmica do elástico. Você ficar aí de 30 a 60 dias com um elástico, de dinheiro mesmo, no pulso. Escolher um comportamento ou um estilo de pensamento que você quer trabalhar. E a cada vez que você escorregar ali, né, você dá uma elasticada. Mas pra mim foi excelente. Porque você amplia a percepção do tanto de vezes que você reitera naquele pensamento, naquela ação. Negatividade. Daí você fica chocado, né? Primeiro ponto é assim, um choque, porque você fala, meu Deus. Só que o seu cérebro, ele faz parte do seu corpo. Ele também não quer sentir dor, né? Então ele mesmo vai fazer o trabalho de formar novas sinapses neurais, ainda que a base do choque. Tá aprendendo na dor, né? Na dor, mas ele vai formar novas sinapses neurais, porque ele não quer ficar sentindo aquela dor cada vez que ele vai por aquele caminho já conhecido. Então, assim, pra mim valeu a pena. Aconselho quem quiser utilizar aí a dinâmica do elástico, utilizem, porque é de grátis, né? Você não vai ter custo. E pode ser algo pontual pra você lidar, principalmente pra ampliar a percepção. A gente amplia demais. E uma vez eu tava fazendo consultoria numa empresa, e a empresária, ela tinha o hábito de reclamar. Ela reclamava bastante. De 10 frases dela, 9 eram reclamações. E eu já tinha uma certa liberdade, eu falei pra ela, você tem noção do tanto que você reclama? Você tá falando que eu reclamo demais? Daí eu tô perguntando. Daí eu trouxe pra ela, né, essa dinâmica, daí ela colocou o elástico. Eu fiquei mais uns 5 minutos na empresa. Antes de eu sair, ela já tinha dado umas 5 elasticadas. Daí no outro dia eu voltei. Daí cadê o elástico? Ela, já tirei, já aprendi, eu reclamo, eu vou mudar. Mas ninguém muda da noite pro dia, né, Maiara? Então, assim, gente, pra quem for fazer é de 30 a 60 dias, tá? Por favor. Eu até acho que a palavra mudança é uma palavra muito forte. Eu acredito que as pessoas melhoram. Melhor, porque a mudança, ela é complexa demais, né? E é possível um líder de alta performance, Maiara, sem inteligência emocional? Alta performance, não. Não acredito. Eu acredito e eu vejo acontecer líderes de baixa maturidade entregarem resultados. Os números estão lá na apresentação no slide, estão numa reunião, estão no resultado financeiro da empresa. Isso eu vejo acontecer. Mas alta performance significa algo muito maior que isso. Eu só tenho alta performance se eu tenho condições de me sentir prazer no que eu faço.
E eu tenho propósito no que eu faço. E propósito não é qualquer coisa, não é só entregar resultado, números, resultado financeiro. É você Mensurável, fazer né? diferença na vida das pessoas. Se dentro dos objetivos da liderança não tem nessa lista como número 1 esse objetivo, isso não é alta performance. Excelente. Resultado sem equilíbrio é crescimento com prazo de validade. Prazo de validade, Né? exatamente. Uma hora vai colapsar. É temporário. Não se sustenta a longo prazo, né, Mayara? Exatamente. Perfeito. E na sua opinião, qual que é a principal diferença entre um chefe e um líder seguro, estável emocionalmente? É engraçado, você tá me fazendo essa pergunta e vem o meu chefe na minha cabeça, porque eu sempre falo chefe, eu sei que existe aí um conceito de chefe negativo, mas chefe, para mim, é como um supervisor, um coordenador, um diretor. Tem empresas que muitas vezes não têm um cargo de salário implantado, ele tem lá o chefe de área. Então, o chefe, ele é uma nomenclatura para mim. O que está por trás disso são os valores, são as atitudes de liderança. Então, quando eu penso no meu chefe, que o cargo dele é gerente, eu não, Não é vou no me sentido referir, pejorativo da palavra. eu tenho uma visão tão positiva a respeito dele enquanto liderança, que o chefe, para mim, não me afeta, não me ofende. Ele é um líder. De fato, liderança, líder é comportamento, isso é um fato. Não é uma nomenclatura, né? Não. O restante é o que está no papel ali, é o que está no registro, é o que está nas formalidades. Mas a liderança é comportamento. Isso, sem dúvida, difere uma coisa da outra. E quais que são as principais diferenças? Então, vamos traduzir assim, de um líder instável emocionalmente, sem inteligência emocional, e um líder com inteligência emocional desenvolvida. Um líder com inteligência emocional, até usando a referência do meu chefe, é alguém que dá autonomia para a equipe trabalhar, ele deixa as pessoas darem ideias e colocarem em prática as suas ideias, isso gera engajamento. Tem escuta, tem contato pessoal, inclusive, conversas pessoais. Não fica fechado na sala, né? Não é só profissional. As relações não podem ser restritas ao ambiente profissional, conversas profissionais. Isso é muito frio. É muito distante. É distante. Né? O clima não se sustenta nisso. Ele se sustenta na proximidade, no contato, no acolhimento. Ai, como que está a sua esposa que estava doente? Como estava a sua filha? Sim, a sua filha começou somos seres emocionais, né, mãe? Então precisamos desse contato, dessa proximidade. Se há o distanciamento, se não há essa conexão, não tem confiança. Não tem confiança. E só existe relação se tem confiança. E uma relação só se constrói, uma relação de confiança só se constrói com proximidade, com abertura, com contato, com afeto. Até isso os líderes têm essa dificuldade, né, de demonstrar o afeto. Fica ali como se fosse uma muralha, né? Se coloca numa posição intocável, cria-se inconscientemente essa muralha, essa barreira entre ele e o seu liderado, e depois quer engajamento. Não vai ter, né, gente? Vestem uma máscara, né? Sim. Como se as dores, o afeto, o contato, o pessoal fosse uma bolsa que a gente deixasse na porta da empresa e entrasse para trabalhar. E não, né? Não. É igual contrário. Aquele ditado, né? Que é uma baita de uma utopia que se sustentou, inclusive, gente, em treinamento. Eu já ouvi falar, treinamento de liderança. Problema é daqui para fora. Vamos rachar, então, né, o cérebro no meio, deixar metade. Porque isso é uma mentira que se falou e se acreditou durante muitos anos. Uma distorção enorme. Você sabe que uma vez eu dando um treinamento de liderança em fartura, lá é muito forte, segmento de confecção, e os profissionais de lá, o Sebrae levou os profissionais de lá para São Paulo, para uma indústria de grande porte, né, na confecção, pela questão ali dos problemas, desafios que eles estavam enfrentando, principalmente com rotatividade, absenteísmo. Então, para entender a cultura que tinha nessa empresa. E lá, o relógio de ponto era facial
integrado com uma inteligência artificial. Ao chegar, né, ao bater o ponto, essa IA já fazia a leitura do estado emocional do colaborador. E se ele não estiver bem, antes de ir para o posto de trabalho, ele vai para a psicóloga da empresa numa sessão de meia hora. Olha isso. Eu fiquei chocada. É um eu falei, sonho. meu Deus, eu quero trabalhar nessa empresa, porque eles estão, né, muito evoluídos aí. Que sonho. E eu falo, esse profissional que teve essa meia hora de escutativa, né, de direcionamento, vai performar muito durante o dia. E quantos líderes que eu já ouvi falar, mas eu não tenho tempo para ficar ouvindo o liderado. Mas você não tem tempo de ouvir, eu já você não tem tempo para ser líder. Já ouvi de você líderes, não tem de tempo para ser líder. São falas extremamente nocivas e graves que a gente escuta de líderes, de profissionais de RH. Gente, então a pessoa tem que se tocar que ela tá no lugar errado. Tá no lugar errado. Tá no lugar errado, né? Porque se você vai liderar, você tem que ter tempo de escuta pro seu liderado. Senão, você não vai conseguir. A maior parte do tempo, a maior parte das atribuições do gestor é fazer esse papel. É fazer esse papel de escuta. Isso é gestão de pessoas. Escuta, direcionamento. É isso, né? Exatamente. E eu trouxe esse exemplo, eu vou trazer um outro da P&G também, o diretor de RH, o diretor de medicina do trabalho da P&G trouxe num podcast que eu ouvi dele, que lá, além de ter uma cultura de feedback, que é algo que eu encontro muita resistência nas organizações, eu falo, gente, uma ferramenta poderosa, Gratuita, porque só o tempo ali, sabe? É investir na capacitação desses líderes e o tempo que eles vão ter disponibilidade com o colaborador tem resistência, em tanto dos líderes quanto da direção. E na PG não só tem uma cultura sólida de feedbacks, como eles também têm o biofeedback. Você conhece? Biofeedback? Seria assim, a pessoa, os colaboradores são submetidos ali por sensores, né? Numa consulta ali. E coloca os sensores em diversas áreas para medir pressão arterial, frequência cardíaca, nível de estresse. E nisso, a pessoa que está conduzindo o biofeedback vai trazer para aquele colaborador situações normais de estresse durante o dia, que passa ali uma pressão, uma meta, final de mês, e vai trazendo essas situações para trazer a consciência naquela pessoa do como isso impacta o seu corpo. A frequência arterial sobe, o batimento cardíaco sobe, aumenta seu nível de adrenalina, de cortisol. Então, assim, o que se ensina com esse biofeedback? As questões vão existir. O que você tem que aprender é como você lida com isso. Porque se você não aprender, isso está impactando tudo isso aqui no seu corpo a todo instante. Olha esse cuidado, né? P&G também é outra que já está lá na frente, né? E você acredita, Mayara, que a maturidade emocional do líder define o nível de maturidade emocional da equipe? Olha, ele pode impactar, pode piorar ou melhorar, sim. Definir, a gente está falando novamente de uns 100%. Então, como em equipes a gente tem diversidade, tem pluralidade, então ele pode colaborar para um clima ali, sim. Mas, falando de maturidade, nós temos individualidades ali. Então, cada um vai ter a sua. Ele vai impactar positivamente ou negativamente, sim, ele vai. Mas definir ali, aí é muito amplo. É bem profundo, né? Então, ele precisa se esforçar muito ali. A equipe precisa suportar por muito tempo ali, se for um gestor que tem essa direção mais agressiva, por exemplo. O que não se sustenta, né? Então, é muito dinâmico, né? Tem as individualidades. Então, a definição, eu creio que seja mais complexa. Excelente. Mayara, se você pudesse deixar um recado, né, para os empresários, para os líderes que estão nos ouvindo, nos assistindo, sobre o impacto da inteligência emocional na liderança, qual seria? Eu quero usar aqui uma frase que eu sempre ouço o CEO da empresa onde eu trabalho, que para mim é um exemplo de pessoa humana, responsável, que tem uma inteligência emocional que é fora da curva, eu diria. Ele sempre, nos seus discursos, ele fala assim, a empresa é tão forte quanto a força da sua equipe. Nossa. Ele sempre diz isso. Em outras palavras, né, a empresa ela é um sistema de relações humanas, e se esse sistema ele não funciona de forma saudável minimamente,
os processos não acontecem a longo prazo. Eles não têm continuidade e a empresa também não. Então, se a gente não fortalece, se a gente não se fortalece, não fortalece a liderança, as equipes são minadas, né? Elas se enfraquecem também e o resultado não vem. Então, se eu pudesse dizer algo aos diligentes das empresas, eu diria que não se sintam satisfeitos. Não se sintam satisfeitos no sentido de não acreditem que o que tem hoje está bom o suficiente a ponto de não melhorar. Então, monitorem o clima, tenham canais de denúncia, tenham um canal de ética ativo, monitorem isso, tenham contato próximo com essas lideranças, porque eles também precisam disso. Não é porque eles estão nesse cargo, nessa responsabilidade, que só eles precisam fazer esse papel. Eles também precisam desse contato próximo. O RH pode fazer esse papel, nós podemos dar esse apoio, fazer esse acolhimento. Então, não se sintam satisfeitos. Acho que seria isso. Excelente. Liderar não é só entregar resultados, né? É influenciar a experiência emocional das pessoas todos os dias. Todos os dias. Eu acredito que o líder, ele vai gerar impacto nas pessoas. Ou ele vai desenvolver, ou ele vai deixar cicatrizes, né? E cabe a cada líder aí escolher qual que é a marca que ele quer deixar, né? Porque eu também tenho uma frase que eu gosto, que é gerir pessoas é gerir almas. Então, a gente tem que ter essa consciência. Tem uma frase de Jung também, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana, que é perfeita, linda né? essa frase, linda. eu amo. E é isso, Mayara. Prazer enorme, passa tão rápido que quando finalizam aqui que acabou, a gente não acredita, porque é tão gostoso, né? E daria pra gente falar horas e horas, mas com certeza não vai faltar oportunidade. Obrigada. Uma lembrancinha do nosso podcast, é uma lembrancinha, mas é de coração. Espero que goste, viu? Obrigada, Ju. E para você que assistiu a gente até agora, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e também assistir os outros episódios que já estão no ar. E se você quer desenvolver uma liderança mais segura e emocionalmente estável na sua organização, o link da JF Consultoria Organizacional está na descrição desse vídeo. Muito obrigado e até o próximo episódio.